tranquila, é um pouco de relembrar a época de escola, então é bem light, espero que vocês gostem e tirem as dúvidas, ok? Vamos começando aqui, gente. Quem são os conjuntos numéricos? A ideia é relembrar um pouquinho quem são eles. Primeiramente, temos o conjunto dos números naturais. Aí tinha a historinha lá que quando as pessoas queriam começar a contar e ficavam meio assim, olhava lá quantas ovelhas tinham. E aí começaram a surgir, né? Opa, uma, duas, três. Quem são os naturais? Os naturais, gente, são esses que a gente acaba contando no dedo, ok? É 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, ok? Nada demais, são os primeiros que surgiram, né? E o zero, gente, está incluso nos números naturais, ok? Está incluso. Detalhe que vocês vão ver em todos os conjuntos. Quando você coloca o nomezinho, a letra que indica qual conjunto, no nosso caso N de naturais, né? E você coloca um asterisco junto, aí sim quer dizer sem o zero, ok? Então todos os conjuntos numéricos que a gente falar, eles incluem o zero. Quando tu coloca o asterisco, aí está excluindo o zero do conjunto. Olha aqui como exemplo. Então eu tenho os naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí quando tem naturais asterisco, vê que o zero saiu, né? Começa direto no 1. Ok? Sem problemas? Beleza. Primeiramente temos os números naturais, ok? São os primeiros que a gente pensa. Depois deles, o conjunto um pouquinho maior que eles, quem vai ser? Vai ser os inteiros, gente. Primeiro eu tenho os naturais, depois eu tenho os inteiros. Quem são os inteiros? São os, vou chamar assim, ó, aspas, são os naturais, tanto positivos quanto negativos, ok? Você pega todos os que você já tem, os naturais, só que você joga para o outro lado da reta, né, do zero, lembra? Imagina que tem uma reta lá com os números, de um lado todos os positivos e de outros os negativos, tá bom? Então vai ficar, além de ter o 0, 1, 2, 3, que eles também são inteiros, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, ok? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, então os inteiros serão aqueles que eu já tinha falado, olhos naturais aqui na minha direita, eu já tinha falado deles, 0, 1, 2, 3, mas eu também vou ter agora menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante, né? Ou menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá bom, gente? Tranquilinho. Veja que da mesma forma que eu falei do asterisco, ele surge aqui, ó. O que seria Z asterisco? Bom, Z asterisco são esses números, menos 3, menos 2, menos 1, assim por diante, só que, ó, sem o zero. Vê que o zero sumiu aqui. Da mesma forma, gente, eu poderia falar em Z+. O que é Z+? Dá uma olhada. São os inteiros, porém somente os positivos, mais de positivo no caso, né? Analogamente, eu tenho Z-, que seriam quem? Seriam os negativos, né? Então eu tenho lá menos 3, menos 2, menos 1 e vê que o zero aparece nos dois lugares, tá? Zero aparece aqui, zero aparece aqui. Quando que o zero não vai aparecer, professor? Quando eu quiser mais asterisco, por exemplo. Aí sim, aí eu diria que são só os positivos, porém sem o zero, né? 1, 2, 3, ok? E da mesma forma, se eu tiver menos e asterisco, o que vai ser? Vai ser menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, sem o zero. Ok? Sem o zero. Aí, dica boba para guardar esse Z de inteiros, né? A galera fica, bom, N, professor, para naturais está tranquilo. E Z, por que de inteiros? Uma forminha boba que eu uso para gravar é números inteiros. Números inteiros. É esse o Z que eu quero que você grave. Não é I, ok? É Z de inteiros. Ok? Na matemática é plenamente aceitável falar que Z é o dos inteiros. Tá bom, gente? Então, bora para frente que só começou. Agora, eu tenho os racionais, gente. Quem são os números racionais? Vamos ler aqui. O conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Aqui está o detalhe, aqui é a parte mais importante, tá? Sendo o numerador e o denominador números inteiros e o denominador não nulo. Você lembra que sempre que a gente tem uma fração, o de baixo não pode ser zero, tá? O denominador não é nulo. Mas sobre os números racionais, quem são eles? Todo mundo que você consegue colocar em forma de fração. Ponto. É isso aí. Vamos ver alguns exemplinhos, gente. Olá, vocês concordam que meio é uma fração? Bom, meio é uma fração, professor. Beleza, então ele é racional, beleza. Gente, se eu colocar, por exemplo, 3 sobre 1. Ué, 3 sobre 1 pode? Pode. O próprio número 3, ele é 3 sobre 1, né? Qualquer número inteiro é ele sobre 1, tá bom? Qualquer número inteiro. Então, qualquer número inteiro vai ser racional também. Beleza, beleza, estamos no caminho certo, ok? Então, qualquer número que você consegue expressar em forma de fração é racional. E aí você fala, e número com vírgula, consegue?
Depende, alguns números conseguem. Por exemplo, eu coloquei aqui meio como exemplo, né? Meio é um exemplo, ele é uma fração, porém eu poderia transformar ele em número decimal? Poderia, né, gente? 0,5, ok? Então, alguns números com vírgula também vão ser racionais. Aqueles que eu consigo transformar em fração. São todos? Não, não são todos. A gente já vai ver alguns que não são. Porém, tem vários que eu consigo, tá bom? E aí pergunta, dízima periódica é racional ou não? A gente lembra o que é dízima periódica, gente? Bom, dízima periódica são aqueles números que tem vírgula, né? Os números decimais, só que lembra que eles nunca terminam? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 0,3333333. Até quando, professor? Até quando eu tiver fôlego. Até o infinito, né? Então, 0,333 até o infinito. E aí, o que que ele é, gente? Deixa eu colocar aqui como exemplo, ó. 0,333. 3. Vou colocar só 4 e tá bom. Vou colocar 3 pontinhos, vocês entendem que vai ao infinito e além, né? E aí, esse número é ou não é racional? É racional. Por quê? Consigo transformar em forma de fração? Consigo, ok? Todas as dízimas periódicas podem ser transformadas em forma de fração. Todas. Então, essa, por exemplo, aqui, 0,33333, como que ela é? Ela é 1/3, né? Pronto. Se você chegar na calculadora e colocar ali 1 dividido por 3, vai dar 0,33333 e até o infinito, tá bom? Se a gente colocar só 2, 3 e parar por ali, a gente está arredondando o número, porque o número real mesmo, ele vai até o infinito. Ok, gente? Então tá, a gente viu quem são os racionais. Então, racional é todo mundo que pode ficar na forma de fração. Mesmo aqueles que você acha que não, às vezes, né? Você olha e, será? Dízima periódica? Pode. Então, vai ser um número racional. Tá bom? Agora, para a gente contrastar com o racional, quem que a gente tem? Olha lá, a gente tem os irracionais, ok? Então, esses números não admitem serem escritos na forma de fração, pois em suas formas decimais consistem em números infinitos não periódicos. Beleza, gente? E agora, quem são os irracionais, professor? A gente tem vários irracionais, tá? Eu vou começar pelo mais famoso, o famosinho dos irracionais, quem é? É o π, né? Ele deve estar aqui nos exemplos, ó. Olha aqui o π. Quem que é o π, gente? Vocês lembram qual é o valor de π? Aí você fala assim, professor, π é 3,14, né? 3,14. Vamos até colocar aqui então, ó. Π é igual a 3,14. E você fala, eu te pergunto, é só 3,14? Tu lembra que quando a gente usava nas aulas do ensino médio π, na verdade 3,14 é um arredondamento? Na verdade ele é muito maior que isso, é 3,14, a gente coloca 3 pontinhos. Na verdade ele é 3,14, 1 no 4, 1 no 5, 14, 15 e assim vai. Não sei as casas de cor, né? Tem gente que gosta de decorar as casas do π, é uma brincadeira de memorização. Beleza, mas gente, o que importa aqui para mim é quantas casas tem o π, quantas casas decimais? Gente, infinitas. O π, ele simplesmente é um número irracional, portanto, depois da vírgula ali tem infinitas casas. E como que eu faço para saber qual é o próximo número? Ali no caso meu deu 3,14. Qual é o próximo? Eu sei que é 1, porque eu lembro, mas como que eu faria para descobrir? Cara, você baixa o zero e continua a divisão, baixa o zero, continua a divisão, baixa o zero, isso ad eternum, isso até o fim, tá bom? Não tem como, você nunca vai chegar ao fim do número, você nunca consegue prever o próximo número, não tem como, qual que vai ser, adivinhar, agora acho que é um 4, não segue uma lógica, ok? O que você tem que fazer é continuar a divisão, aspas, baixa um zero e continua a divisão, se fosse uma divisão manual que a gente faz, né? Então o π é um desses caras que é racional por causa disso, tá bom? Quem mais que eu tenho como irracional? Eu tenho o E, alguém lembra quem é o E? É a constante de Neper. É igual a 2,71, 3 pontinhos. Deixa eu colocar aqui do π também 3 pontinhos. É outro número irracional, é uma constante universal que é infinita, tá bom? A gente não tem como prever só fazendo a divisão, e é isso aí. Outro caso interessante de número irracional são as raízes de números primos. Não é qualquer raiz, tá? Raiz de 4, por exemplo, eu sei que é 2. Opa, 2 é um número inteiro, 2 é um número natural, 2 é um número racional, tudo isso. Agora, raiz de 4 que é 2 não é irracional, porque eu cheguei ali, né? Não é irracional. Agora, se eu colocar, em vez de raiz de 4, raiz de qualquer número primo, aí sim, aí tu vai chegar no irracional, ok? Então, como exemplos, eu coloquei aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Qualquer um deles, gente, qualquer um vai ser número irracional, ok?
Beleza, gente. Agora, vou colocar aqui pra gente brincar, se fosse simplesmente um número com vírgula. Simplesmente, tá? Eu vou criar um aqui, por exemplo, ó. Vamos colocar 1,34512 e colocar 3 pontinhos. Gente, eu estou falando que eu estou criando na hora, eu não sei o que vem para frente, né? Nesse caso, eu também falaria que é um número irracional, tá bom? Por quê? Porque quando você não consegue saber o ponto para você ver se é racional é esse, ó. Se você não consegue saber qual é o próximo número sem fazer a divisão, ok? Você não consegue saber, cara, então ele é irracional, não tem como saber, tá bom? É só continuando, procurando mais além do número, não tem, diferentemente daquele, lembra da dízima periódica? Se eu falo para você que o número é 0,3333, parei ali no quarto 3, qual que é o próximo número? O próximo número? 3. E o outro? 3. E o próximo? 3. E o próximo? 3. E assim vai. Você vê que eu consigo pensar qual é o número? Eu consigo entender qual é o número e eu consigo sempre prever qual é o número. Vou colocar um outro exemplo de racional aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Se eu colocar assim, ó, 2,313131 e assim vai. Viu que segue uma lógica? 2,313131, qual é o próximo? 3, qual o outro? 1, o próximo, 3, o próximo, 1. Eu sempre consigo ver qual é o próximo número, eu consigo sacar qual vai ser esse número. Já no irracional, gente, não tem. Você olha assim, e agora? Será que é um 4? Não sei. É um 5? É um 6? Não tem como a gente saber. Essa é a base do irracional, tá bom, gente? Falamos bastante então de racional e irracional. Vamos para aqui a nossa última categoria, pelo menos, os números reais. O conjunto dos números reais surge para designar a união do conjunto dos números racionais e dos irracionais. Gente, real está juntando tudo, tá bom? Está juntando tudo que é racional, tudo que é irracional. Junta tudo numa panelinha, aí virou os reais, tá bom? Aí a gente tem todo mundo. Detalhe, gente, veja que os 3 primeiros conjuntos que a gente viu, um é subconjunto do outro. Como assim, professor? Eu tenho os naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho os inteiros. Veja que o natural está dentro do inteiro. Porque os inteiros são justamente os naturais mais aqueles negativos. Então, além de ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o menos 1, menos 2, menos 3. E aí vamos para os racionais, um pouco maior. Ele pega todos esses que a gente falou, porque todos esses que a gente falou conseguem ser expressos em forma de fração, né? 2 é 2 sobre 1, menos 3 é menos 3 sobre 1. Então todos eles podem ser expressos em forma de fração. Portanto, todos estão nos racionais, mas além deles, quem que eu tenho? Eu tenho 1 sobre 2, que é meio, eu tenho 1 sobre 3, que é uma dízima periódica, 0,333, e assim vai. Ok? Então eu tenho eles de um lado, esses racionais, que tem dentro os inteiros, que tem dentro os naturais, e do outro ladinho eu tenho os irracionais, tá bom? Aí eu junto essas duas partes e forma os reais. Vamos colocar aqui o desenho na tela para ver. Então, ó, eu vou completar com números. Primeiro conjunto que eu tenho é dos naturais, né? Então vamos colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 5... Beleza, depois dele eu tenho os inteiros, o Z ali, né? Inteiros. Quem que são? Além desses naturais, pode ver que o natural é um subconjunto, eu tenho menos 1, menos 4, menos 8, e assim vai. Depois eu tenho os racionais. Além de todos esses, os racionais vai ter aqui, ó, meio, menos 1/3, 4/5, qualquer fração que eu conseguir pensar, 271 por 8, qualquer coisa que eu for pensar de fração tá ali dentro, né? Isso é um lado. O outro lado, a outra parte, são os irracionais, que eu tenho aqui, ó, π, o famosão, e, o constante de Neper, eu tenho aqui raiz de 3, que é a raiz de qualquer número primo, e assim vai, tá bom? Agora, quem são os reais? Reais é eu juntar essa galera toda. Juntei todo mundo, é real, tá bom? Então, agora eu espero que depois dessa aula, quando o exercício pedir um número real, você já tem uma dimensão de quem que você está procurando. Opa, real pode ser qualquer um aqui, ó, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser dízima periódica, pode ser irracional, o que for, tá valendo. Agora, se ele fala, olha, tem que achar um número natural que faça não sei o quê. Quem são os naturais? Pô, 0, 1, 2, 3. Ah, tá, então só pode ser esse. Se a solução for um negativo, já não vai dar certo. Eu quero natural, hein? Agora, se ele pedir inteiros, vale negativo? Claro que vale.
Inteiro tem negativo também, né? Tá ótimo. Se eu pedir racional, vale π? Não, não vale. Π não é racional, professor. Π é irracional. Opa, show de bola. E se pedir irracional, vale uma dízima periódica? Não, claro que não. Dízima periódica é racional, professor. Eu quero irracional. Ah, maravilha. É isso que eu quero de vocês. Tá bom? É isso que eu quero. Que pelo menos a gente consiga mapear um pouquinho melhor as questões com relação aos conjuntos numéricos, tá bom? Esse conhecimento de conjuntos acaba caindo não só em raciocínio lógico, acaba caindo em questões de matemática, em várias áreas, tanto da matemática quanto do raciocínio lógico, pode ser cobrado isso da gente. Então é sempre bom você ter separadinho na tua mente os conceitos, você ter bem definido o que é cada conjunto, natural, inteiro, racional, irracional e, por fim, os reais. Ok, gente? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. É uma aulinha um pouquinho mais curta, tá bom? Só sobre conceitos, talvez um pouquinho densa, não teve exercício, não teve nada. É só teoria mesmo, para a gente separar esses conceitos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham aprendido e até a próxima. Tchau!